Começou a gravação, vou botar para gravar daqui também. Ah, não, já começou daqui. Vou compartilhar minha tela aqui. Gente, primeira aula lá, a gente mais mostrei para vocês um pouco do input do VASP, da estrutura, né? E a ideia hoje como atividade é fazer os testes de convergência, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo minha tela aqui? Sim, a gente está vendo a tela. Tá. Então, aqui eu peguei, por exemplo, o que é a ideia agora? Ó. Na hora de eu fazer meu input, a gente vai fazer teste de convergência. O que eu quero saber? Eu quero saber energia de corte, qual seria um valor ideal para fazer o cálculo. Tá? E eu quero saber o valor ideal para a malha. Então, como é que a gente faz? São dois testes separados. Primeiro teste, eu vou botar uma malha arbitrária. Tá? Geralmente eu uso o 40, mas eu vou mostrar para vocês como fazer aqui. Tá? E aí eu vou lá e vario a energia de corte. Tá? E vou vendo como que varia as constantes de rate do material e como varia a pressão. Então, todos esses testes são feitos relaxando a estrutura até ela ficar otimizada. Tá? Então, o primeiro teste é esse aqui. Eu vou botar por escrito ali no Teams. Tá? E o que eu quero que vocês vão fazer? Vocês vão botar aqui, ó, multiplicadores. Vai pegar o Nmax, eu vou mostrar como é que você obtém isso. Multiplicar por 1, por 1,25, 1,50 até 2,50. Coloca a energia total, coloca a constante de rede A e B, que são materiais 2D que vocês estão usando, e a pressão. Tá? O que é constante A e B? Você tem três vetores de rede. O A seria o tamanho do primeiro vetor e o B o tamanho do segundo vetor. O terceiro é vácuo, ele não vai mudar, ele vai ficar travado. Tá? E o que eu quero é que vocês façam o quê? Um desvio relativo de energia com relação ao cálculo multiplicado por 2,5. Tá? De forma que eu quero ver quanto que desvia a energia total e as constantes de rede A e B. Tá? Então é esse tipo de gráfico aqui. O que vocês estão vendo aqui é que o desvio é muito pequeno. Nós estamos falando de erro aqui ó, de 0,6%, por exemplo, na constante de rede. E aqui nós estamos falando de energia total de erro de 0,3%. No caso desse aqui, o que você conclui? Cara, qualquer valor que você usar aqui, o cálculo está bem preciso, na verdade. Tá? O que eu faço no meu grupo como protocolo? Eu uso esse múltiplo 2 aqui. Tá? É o valor que eu uso como boa prática. Mas o que a gente mostra aqui dentro do sistema, cara, você pode usar um aqui que é tranquilo. Outra coisa que eu quero que vocês coloquem também no de vocês aqui vai ser o tempo, tá? Quanto tempo levou? Pra vocês verem como que esse tempo escala conforme se aumenta esse parâmetro, tá bom? E o outro teste seria você variar a malha aqui. E aí você pode começar variando aqui, pode começar de 10 até 80. Isso aqui é aquele programinha RKMesh. Eu vou mostrar como é que isso é feito, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui, tá? Professor, aumente um pouco o tamanho do Tá terminal. pequeno, né? Deixa eu Isso. aumentar aqui. Aumentar mais um pouquinho aqui, assim, tá bom, né? Yes. Aqui, ó, VASP tem CD, estresse tenso. Eu tenho aqui nessa pasta um estresse tenso manual e um auto. Eu vou fazendo manual, eu vou fazer o procedimento todo com vocês olhando aqui. E vocês vão entender por que tem essa outra opção aqui, tá? Então, daqui a pouco vai fazer mais sentido isso para vocês. Eu vou CD, estresse tenso manual. Bom, tá aqui, né? Meus arquivos, ó, encar, keypoints, postcar, potcar e o script submissão. Então, vamos olhar aqui um pouquinho, ó, o keypoints. Ó, eu botei um keypoint 551 aqui, porque eu estou fazendo esse cálculo meio acochambrado, para ele fazer rápido e eu mostrar para vocês. O que eu recomendo para esse teste inicial? Você vai aqui, ó, dá um módulo load, no meu cluster, claro, né? VASP-pp, e tem um programinha chamado RKMesh, faz assim, ó, Postcar. E aqui ele tem uma malha de 40, tá vendo? 14, 14. Então, você pode começar o teste com essa malha aqui, 40, 14, 14, 1. Eu vou fazer 551 só para fazer rápido aqui para mostrar para vocês. Tá? Esse programinha está lá no meu GitHub. Acho que eu botei na aula passada o link certinho. Ele chama RKMesh também, .f90. Você só compila ele com GFortran e roda ele na pasta. Ele vai ler o seu postcar e vai te dar uma sugestão de malha. Tá? Para o teste de malha, eu sugiro também pegar esses valores aqui ó, e fazer. Beleza. Vamos olhar o, vamos olhar o encar aqui.
O INCAR, o que acontece? Ó, energia de corte, eu botei aqui 383.774, eu botei um valor arbitrário aqui. Eles começam com 1 vezes o NMAX. Deixa eu mostrar esse NMAX primeiro. Ó. Tem um arquivo aqui, ó, o POTCAR. O POTCAR ele tem os pseudopotenciais. Outra coisa que é importante, olha só. O VASP, ele não sabe a diferença no seu INCAR lá, quer ver? No POSCAR, quer dizer, é melhor mostrar isso. Só no POSCAR tá aqui, ó, titânio, tá vendo? E bromo. Essa linha aqui, basicamente o VASP ele ignora. Você entendeu? O que ele sabe é que ele tem um átomo de uma espécie e 2 átomos de outra. E como é que ele associa? Esse 1 aqui, ele associa a primeira espécie que está no Poticar. E esse 2 aqui, que são 2 átomos de bromo, ele vai associar a segunda espécie do Poticar. Por que eu estou dizendo isso? Se você pegar o Poticar aqui, ó, que é o pseudopotencial, ele começa com titânio. Lá embaixo, depois que o titânio, ele vem com um bromo encavalado. Se você inverter, ele vai tratar o bromo com titânio e o titânio com bromo. Então você tem que ter muita atenção na hora de montar esse Poticar para não fazer merda. Tá? No Poticar aqui, ele tem esse valor Nmax aqui, tá vendo? Esse valor que eu sugiro que vocês multipliquem. Só que, por exemplo, eu tenho bromo e titânio. O que eu faço? Eu vou aqui, grep, Nmax, Poticar. Aí eu tenho dois valores aqui, ó, 383.774, 216.286. Eu pego o maior. E esse maior aqui é que eu vou usar para esses testes aqui. Então é 1 vezes o valor maior. Eu vou multiplicando aqui por 1,25 até 2,50. Aqui eu vou usar esse 383.774, se eu não me engano, que é o que está no INCAR aqui. Tá? A critério didático. Beleza, algoritmo aqui, o normal. Esse aqui é um algoritmo de minimização eletrônica, tem várias opções lá. Eu só recomendo que evite usar o Verifast, tá? O Verifast é muito rápido e muito errado. Os outros vocês podem testar, mas eu gosto de usar o normal, ele funciona bem. Isso aqui é o número mínimo de passos, número máximo de passos eletrônicos, aqui é o mínimo, e aqui é como se fosse o número de chutes que ele dá para fazer a densidade eletrônica inicial. Critério de convergência. Aqui, vamos lá. Ó. Sistemas tamanho pequeno, 10 a menos 6. 1 vezes E menos 6, que eu estou usando aqui. Sistemas grandes, tá? Pode usar 1 E a menos 5. Tá? Abaixo de menos 5 é avacalhação já. Então, pelo menos a menos 5 para convergir. Já vi gente usar menos 8, não precisa. Tá? Para fono, se você tiver máquina para queimar, você põe menos 7. Tá? Isso aqui, a mix e bmix, é parâmetro de mistura, densidade eletrônica no ciclo de alta consistência. Eu recomendo olhar no manual, mas aqui que ele pega a densidade nova e mistura com 90% da densidade velha. Coisa assim. Aqui, precisão. Isso aqui é para FFT. Eu gosto de usar Curated. Isso aí é o grid da transformada rápida de Fourier que ele vai usar essa precisão. Tem norma, tem outras opções, aí vai do que você precisa. Tá? Botei spin igual a 1, porque esse material não é magnético. Tá? Outra coisa, não sabe se material é magnético. Vai lá e relaxa com spin igual a 2. Tá? E aí no final te dá magnetização. Tá? Aqui, como eu sei que não é magnético, eu posso botar 1. Isso aqui, essa flag aqui, é para adicionar um grid, para melhorar o cálculo das forças, para relaxação é importante. Tá? Eu estou mexendo na estrutura. Isso aqui é para colocar projeções de momento angular, além das projeções esféricas. Isso aqui é coisa mais do método PHW, das coisas implementadas aqui dentro, do que físico mesmo. Aqui eu estou mandando relaxar a estrutura. Então eu mandei ele dar 30 passos iônicos. Quer dizer o quê? Ele vai pegar essa estrutura, ele vai mexer 30 vezes nela. Aí ele também mexe também no tamanho da caixa, né? Ou seja, da célula unitária. Tá? Pode mandar mais ou menos, não tem problema. Mas por que eu boto esse número? Porque às vezes ele chegou em 30 e termina o cálculo. Mas geralmente ele consegue atingir o critério antes, aí depende do sistema. Esse EDI FFG aqui é o critério de forças, eu vou calcular as forças interatômicas, elas têm que ser menor que isso aqui. É isso que significa. Então, elas sendo menores, o algoritmo vai considerar que o sistema está relaxado. Esse Brion igual a 2 aqui, isso é um algoritmo de relaxação da rede. Tá? E também das posições atômicas. Lá tem Brion igual a 1, igual a 2, igual a 3. Tem mais de uma opção. Tá? Então, cada opção tem a sua vantagem e desvantagem.
esse if aqui com relação aos graus de liberdade do sistema. A gente pode pegar aqui o VASP-Kit, quer ver? O VASP-Kit, na verdade. Pode pegar esse if aqui e dar uma olhada. O que eu estou pedindo de if igual a 3? Eu estou dizendo que é para fazer tudo. Ó. Calcula as forças, calcula o tensor de estresse, mexe nas posições, mexe no formato da célula e mexe no volume. Só que tem a opção, volume. Você pode botar um outro if, tipo 4 aqui, também mexe tudo, não mexe, mantém o volume. Pode colocar um outro que ele mantenha a fórmula da célula unitária, mexe outras coisas, entendeu? É grau de liberdade. O que acontece aqui, que eu estou usando o if igual a 3, que eu quero relaxe mesmo. Só que tem um porém aqui também. Esse potinho aqui é uma flag que, depende do que você faz, tem significado diferente. Então, por exemplo, na hora de fazer dinâmica molecular, isso aqui é o time step em frente de segundos, ou passo temporal. Aqui, ela tem a ver com a... Acho que nesse híbrido, acho que ela não serve para nada, na verdade. Mas depende do híbrido, ela serve que é quanto que você vai deslocar cada átomo. Então, isso depende muito do algoritmo que é usado. Tem uma outra flag aqui, stress type igual a 2. Essa flag aqui, você vai ver que ela não tem lá no manual. Essa flag não existe no VASP. O que acontece é que a versão que a gente usa ela é modificada. Então, essa flag ela não permite que, por exemplo, o valor do vácuo mude. É quem trabalha com material 2D. Tá? Então, aquele vácuo que você colocar, ele não vai mudar. É isso que essa flag faz. Isso aqui é o tipo de smearing, definir ocupação. Aqui é o valor do smearing gaussiano. Isso aqui é para fazer DOS, tá? Então, esse LOF pode ser 10, que vai ser tipo SPD. Se você botar 11, ele vai ESP, XPYPZ, para fazer DOS projetada. Aqui é o número de passos, número de pontos, para fazer a DOS, né? Tipo assim, faz a energia de menos 20 a 20, vai ter 6.000 pontos, por exemplo. Esse NWrite aqui é o que ele vai escrever na AutoCAD. Aqui, não estou salvando nem a densidade eletrônica, nem a função de onda, tá? E tem flag de paralelismo aqui, que é esse N core igual a 4, e esse L-plane também tem a ver com paralelismo também. Bom, beleza. Está aqui o input, tranquilo. Vamos lá. Eu vou agora submeter o cálculo, então. Ficou alguma dúvida sobre o que eu falei aqui? Você perguntar um bom momento. Vou submeter aqui, ó, vou dar um qsub run.sh. Fiz isso, eu vou dar um kstat-u a dias. Ó. Aqui, o cálculo já entrou. Esse cálculo aqui. Ó. Se eu der um ls aqui de novo, posso olhar. Quando eu começo, pode acompanhar o cálculo pelo Zicar. Olha aqui o que ele já fez. Ó. Como esse cálculo foi bem leve, ó. Ele deu o primeiro passe único aqui, tá? E aqui ele já convergiu, ó. Chegou ao critério de menos 6. Só que ele não atingiu o critério das forças. Então ele vai lá e está fazendo o segundo passe único aqui, tá vendo? Aqui ele mexeu na célula unitária, aí ela converge mais rápido. Ele já tem a densidade anterior. Se eu olhar de novo aqui, ó, já foi o terceiro, ó, o quinto, o sexto, o sétimo. Ele está fazendo. Ó. E aqui é o seguinte, ou ele vai parar no 30, ou quando ele chegar nas forças interatômicas que ele quer. Tá? Aqui ó, foi 9 já. Posso dar um tail aqui também, ó, se eu quiser só ver o final do arquivo. Está no 9 aqui. Ó. Aqui ele terminou. Beleza, ele terminou com 9 passos. Vamos dar um clear aqui. O que acontece? Olha só, vou mostrar o POSCAR para vocês. Ó. Aqui, constante de rede, 3.27, por exemplo. A outra seria o tamanho desse vetor aqui e 16 de vácuo. Vamos ver como é que está. O arquivo que ele fez, a relação que ele modificou, ele vai estar no arquivo chamado conticar. Ó, aqui ele já está 3.37, tá vendo? Pode ver que mudou aqui. Então, quer dizer, ele aumentou pelo menos 0,1 a constante de rede para fazer o cálculo. Beleza. O que acontece aqui? Vamos olhar a pressão. Quer saber a pressão, por exemplo? Você pode fazer o seguinte. grep. Acho que pode ser assim. Pressure, outcar. Então, tá vendo aqui ó, a pressão? Ele começou com 53 kbar. Depois que ele relaxou, ele ficou em menos 3,96 kbar. A pressão está meio alta ainda porque eu estou usando energia de corte um pouco mais baixa. Né? E a malha também bem rara. Se eu apertar mais, isso aqui melhora. Tá? Se eu quiser olhar a energia total, eu posso dar um grep, totem, outcar. Então, o que eu quero? Esse valor da pressão aqui eu quero que vocês coloquem lá no gráfico de vocês.
Eu quero que vocês coloquem também esse valor aqui, por exemplo, da energia total, que é o último. Se você olhar, tá vendo? Aqui ó, tem um espaçamento e aqui tem outro. Quer dizer, essa primeira aqui é o primeiro ciclo de autoconsciência. Depois aqui ele só coloca para cada passe único, tá vendo? Então ela vai mudando, ela vai diminuindo. Outra coisa, professor, eu quero ver também as funções de rede. O que você pode fazer? Dá um módulo load aqui no VASP-PP, no caso na minha máquina, né? Mas é só chamar o VASP-Kit. Se você tiver instalado, tá? Você chamou ele aqui, ele tem a opção aqui, quer ver? Aqui, ó, Structure Editor, ou Symmetry Analyzer. Vamos tentar Symmetry Analyzer aqui. Não, isso aqui não. Eu quero outro. Vai no editor aqui. Não, peraí, caramba. Eu quero ver isso, cara. Não pode ser, vai no 6 mesmo. E aqui, ó. Coloca aqui, bota o 601 aqui, simetria do cristal, por exemplo. E ele está me dando aqui as funções de rede, 3.279. Só que aqui é o seguinte, ele olha no POSCAR, tá, gente? Então você teria que copiar o ContiCar para o POSCAR para poder ler o resultado novo que vocês tiverem. O que a gente fez aqui? Beleza. Então, ó, quando eu olhar o Osicar aqui, você vai ver que ele fez o quê? 9 passes iônicos. Deixa eu abrir esse arquivo aqui. Para a gente olhar aqui um pouco o Alticar aqui. Cadê ele? Olha só, se você pegar o Alticar lá no final, olha só, a última linha que eu tenho aqui, eu tenho o tempo que isso levou, tá vendo? Aqui levou 47 segundos. Talvez valha a pena colocar esse tempo aqui também. Coloca pelo menos só para o último cálculo que vocês fizerem. Bom, daqui a pouco você vai entender porque eu falei último. Então, olha só, aqui no final, quando ele acabou aqui, ó, ele vai colocar aqui, tá vendo? Ó, as forças interatômicas. Aqui está a posição do átomo 1, 2 e 3. Ó. E aqui está as forças. Então, você vê que ele conseguiu baixar naquele critério que a gente pediu. Aqui, energia total, precisa dar um grep totem aqui. Ó. Só que aqui o que acontece no vaso? Tem um probleminha. Lembra que eu mexi no tamanho da célula unitária, certo? Então, na verdade, quando terminou esse cálculo, a sua estrutura não está ainda corretamente relaxada. Por quê? Eu uso a base de onda plana e ela tem um somatório de um EIGR. Esse G eu tenho a ver com os vetores da rede recíproca, dependendo dos vetores da rede real. O que acontece? Por algum motivo de programação, que eu não sei por que foi feita essa escolha, eles usam o G da primeira célula unitária, do POSCAR inicial. E esse G eles usam durante todo o cálculo. Só que como você usou o Ibrion 3, ele começa a mexer no tamanho desses vetores. Então, os últimos cálculos você está fazendo com a base um pouco errada. Então, o que a gente faz, na verdade? O que é uma prática? A gente vai fazer isso aqui. Ó. Copy, ContiCar, POSCAR, beleza? E eu vou lá e agora eu vou lá e mando rodar de novo. Manda ele rodar de novo o cálculo de relaxação. Então, vamos ver aqui, ó. Ele entrou de novo. Então, se eu der um nano-Osicar aqui, ó, ele está indo. Então, agora ele já foi uma vez, sempre para o segundo passo. A gente pode dar um tail aqui nele também, para ver como é que tá. Está no terceiro passo. Aí deu o seguinte, primeira vez deu 9. Agora eu espero que ele dê tipo uns 4. Aí eu vou fazer isso de novo. Até a hora que ele só vai aparecer, o último link que vai aparecer vai ser esse 1F aqui. Ele vai precisar só de um passe único. Aí sim eu estou com a célula totalmente otimizada. Tá? É um processo meio chato, mas é assim que a gente faz no VASP, é uma prática mais correta. Então, quando vocês forem fazer lá, botar o tempo, quando você fizer essa última rodada que der 1F só, você pega esse tempo e coloca lá. É só para você ter uma noção de como que aumentando o tamanho do N-cut, o tempo de cálculo aumenta. Só para vocês realmente terem isso anotado, para ter uma noção disso.
Vamos ver se acabou aqui. Acabou. Então vamos lá. Vamos olhar o OSIcar de novo aqui. Ó, agora ó, ele deu 7. Tinha dado 9. Ele deu 7 passos. Vamos olhar aqui. Ó. Não, vamos olhar o Conticar aqui. Ó. 3.406. Se você olhar o Poscar aqui, ó 3.37. Então eu vou fazer de novo. Copy, Conticar, Poscar. E agora eu vou lá e mando ele rodar de novo. Boto de novo para jogo. E aí eu imagino que com 3, 4 rodadas dessas, isso aqui deve chegar ao valor otimizado. Vamos olhar aqui o OSIcar desse negócio. Ó, deu um passo, deu 2 aqui. Vamos ver se ele está dando passo aqui. Tinha dado 7. Aqui ele já deu 5. Faz um TI menos F OSIcar, Alexandre. Menos F. Ele vai atualizando aí, cara? Ele vai atualizando ao vivo aí. Aqui ele acabou com 7 de novo aqui. Então, vamos dar uma olhada no Conticar dele. 3.416. Vamos olhar aqui no Poscar. 3.406. Outra coisa, às vezes é bom você olhar também, dar um grep, ó, volume, outcar. Você vê como que foi variando o volume da célula unitária, tá vendo? A gente olha também grep, pressure, outcar. Aqui, está conseguindo diminuir a pressão, tá vendo? Aqui de novo, vou dar um copy, Conticar, Poscar. Vamos dar um nano no Poscar aqui, se eu copiou certinho. Eu vou submeter de novo. Você falou, Cleto, como é que é ter? Esse menos F eu não conhecia, não, cara. Vamos esperar ele fazendo aqui agora. Vou deixar agora que ele vai terminar aí. O bom é que como tá coxambrado a malha, você vê que ele vai rápido. Ó, ele foi 3 aqui. Ele parou de atualizar. Ó, terminou. Tá vendo que deu 7, agora foi 3. Olha aqui, a nano. Ó, aqui, ó, Conticar, né? Ó, 3.419. Então, vou lá. Copy. Ó, Conticar, buscar. E vamos de novo agora. Eu vou aqui, usando a boa sugestão do Cleuton, vamos ver de novo esse negócio, ver se ele converge. Lembra que eu tinha dado 7 passos, eu vou para 3 agora. Ó, agora deu 1 e parou, tá vendo? Se eu olhar aqui, ó, acabou o cálculo. Então, quer dizer, ó, eu tive que fazer isso 4 vezes, né? Ó, quando deu 1 aqui, se eu rodar o OSIcar de novo, ele só vai dar um passo. Então, aqui sua estrutura está de fato relaxada. Tá? Você vai ter que fazer isso para cada valor de N-cut e cada valor de malha. Você vai ter que fazer isso. Tá? É um pouco chato, mas é assim que funciona. Bom, lembra que eu botei aqui o manual? Então, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu deixei na pasta aqui também. Ó. Estresse tenso automático. Tem esse run alto aqui. Ó. O que eu fiz nele? Aqui você precisa botar a máquina que você vai usar, tá? Ou bota aqui só um número. Vou alterar aqui. Ele vai usar do Salpeter 11, por exemplo. Por exemplo. O que ele faz? Ó, aqui eu botei para ele fazer aquele ciclo de copiar o Conticar e Poticar no máximo 10 vezes, tá vendo? E aqui eu vou dar um while, esse não for igual a 1, tá? É um loop interno do shell para ele ficar repetindo esse procedimento que eu fiz manualmente, mostrando para vocês. Sendo que no final aqui ele vai lá, ó, se isso aqui foi esse contador i, ele está contando quantas vezes isso aqui foi feito. Cada vez que ele começa com 50 aqui, só para ele entrar no loop, mas depois esse i aqui, na verdade, desculpa, ele começa com 0 aqui, ó, esse count aqui.
Então, esse aqui é quantas vezes esse loop rodou. E eu peço para ele rodar no máximo 10 vezes, para não ficar de eterno. Tá? E eu vou salvando nesse log aqui, ó, se ele rodou uma vez, duas, três, quatro. E aqui ele copia com o Anticário e Poscar. E aqui eu dou um grep lá no OSICAR, tá vendo? E eu pego aquele última linha lá que vai estar lá, 1F, 2F. Eu pego aquele primeiro número. Se for 1, que vai ser o I, ele vai olhar aqui, ó. Enquanto o I não for igual a 1, ele faz esse loop. Então ele para. Se for diferente de 1, ele fica repetindo. Então isso é uma prática de fazer essas coisas automático. Ajuda, tá? Para sistema pequeno funciona muito bem. Agora, para sistema grande, você tem que ter muito cuidado. Por quê? O que acontece? Com o sistema grande, primeira coisa, o cálculo demora mais, né? Se você rodar dar um Q-sub nesse run alto aqui, vai ficar repetindo isso de uma vez. Então, vocês podem usar isso. Mas eu recomendo, assim, em vez de botar lá 10, bota 4, 5 vezes. Por quê? Às vezes ele dá um erro, por exemplo, o VASP, ele dá um erro de flag, ele não acha simetria, ele acusa. Aí ele fala, pega tal flag e diminui o valor dela. Porque tudo que o VASP você não escreve tem um valor default. E aí, se você não fizer isso, ele vai ficar rodando isso aí. Se você não acompanhar o cálculo, vai ficar rodando até o dia do nunca, entendeu? O negócio não para nunca. Esse é o primeiro problema. Outro. Às vezes o sistema é muito grande, ele fica nisso aí, o sistema fica oscilando todo do mínimo local. Então, o que acontece? Você vai lá dar aquele grep volume e você vai perceber que o volume não está mudando quase nada, por exemplo. Ele fica ali mudando o volume, sei lá, é 1000, ele fica mudando 0,1, entendeu? Ele é 1000, muda 1, tipo assim, entre 1000 e 1001, por exemplo. O que você faz? Você vai lá, para o cálculo, aí você vai lá no seu Ibrion e muda ele. Desculpa, o Ibrion não existe. Muda de 3 para 2. Porque o 2 ele não mexe mais no tamanho da rede. O volume da rede está convergido. Não muda mais quase nada. Ele só vai relaxar as posições atômicas. Aí você precisa fazer só uma vez. Então tem alguns truquezinhos quando a célula é maior que você precisa ter um pouco mais de prática para ficar esperto. Tá? Mas assim, para sistemas pequenos, usando essa receita aqui, funciona muito bem. Então o que é a atividade? É pegar, otimizar essa estrutura para diversas energias de corte, certo? Com a malha fixa, você obtém a densidade de 40, e depois você vai variar a densidade da malha de 10 a 80. Tá? Então, eu vou deixar, vamos colocar isso por escrito aqui no Teams, que acho que aí fica mais fácil já deixar isso aqui. Vou abrir uma outra tela aqui do Teams. Vou aqui em métodos computacionais. Vou criar uma tarefa aqui para vocês. Tá? O nome dessa tarefa aqui é testes de convergência. A tarefa aqui vai ser, hoje é dia 28, vamos ver o próximo aqui. Então vai ser para o dia 4. Eu deixo para vocês entregarem aqui até 16h30 aqui. Então vamos colocar aqui. A tarefa deverá ser realizado 2 testes de convergência. Primeiro, utiliza-se uma malha fixa. Tá? Vou colocar aqui densidade igual 40. Tá? Usa aquele RKMesh e varia-se a energia de corte da seguinte forma. 2 pontos. Melhor, variação de energia de corte com os seguintes múltiplos de Nmax. Nmax lembra aquilo que eu mostrei lá no princípio potencial. Vamos colocar aqui os múltiplos aqui. 1,25, 1,50
1,75, 2, 2,25, 2,50. Ponto. Deverá ser feito uma tabela mostrando como a energia total, porque aqui totem, né, que eu tinha mostrado para vocês, constantes de rede, pressão, e tempo de cálculo. Aqui pode ser da última rodada que vocês fizerem, né? Rodada que for feita para cada uma das energias de corte. Esse é o primeiro teste. Deverá ser feita na verdade, que uma não, duas figuras mostrando o erro relativo da energia total e constantes de rede com relação aos resultados obtidos com energia de corte mais alta. Esse plano de energia de corte aqui é o parâmetro que a gente chama de end cut, tá? Dentro do encargo. Vou deixar aqui. Então, esse é o primeiro teste que vocês têm que fazer. Aqui no final, né, deve-se obter um valor razoável para energia de corte, se possível, um erro relativo menor que 1%, não é que 1% é menor que 0,2%, uma coisa assim, se vocês conseguirem, tá? Menor que 0,2%, para prosseguir nos testes. Bom, esse é o primeiro teste. Segundo teste, utiliza-se a energia de corte. Utiliza-se a menor energia de corte que atenda o erro relativo das constantes de rede e energia total do teste anterior, tá? Com valor fixo. E agora varia-se a malha, certo? Que é o key points, beleza? Para diversos valores de RK. Igual a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Ok? Para esse teste, deve-se utilizar como poscar inicial o obtido com a energia de corte do teste anterior. Então, assim, nesse primeiro teste aqui, ó,
o POSCAR é sempre o mesmo, tá? O inicial. É o que vocês obtiveram lá do CIF, que vocês têm aí, que vocês colocaram na primeira atividade. Quando fizer o 2, você fez o primeiro teste, concluiu, a energia de corte ideal para mim é 1,50. Vai ter um POSCAR que você obteve relaxado lá. Usa ele como ponto inicial para todos os testes da malha, entendeu? E vocês vão obter qual a malha que satisfaz as condições também do erro relativo. Né? Aqui coloca, deverá, vou colocar aqui, deverá ser feita as mesmas figuras do teste anterior. Porém, agora, em função de RK. Na tabela, deverá ser adicionada uma coluna com a respectiva malha correspondente. Deixa eu colocar aqui. Deverá ser feita a mesma tabela do item anterior. Porém, agora, variando RK. Vírgula. Nessa tabela, deverá ser adicionada uma coluna com a respectiva malha de cada RK e o número de pontos K utilizado em cada malha. Então, antes que vocês me xinguem, falam assim, professor, eu estou usando a malha 5x5. Então, pô, é 25 pontos. Por que eu preciso fazer isso? Faz coisa idiota. Não é. Por quê? O que acontece? Existe uma coisa chamada Monk-Rorschach. Eu vou mostrar para vocês aqui. CD, assistência. Vou botar no manual aqui. Olha só. Eu botei meu key points aqui, ó, 5, 5. É 25 pontos, certo? Só que tem pontos que são equivalentes de maneira simétrica. Então, tem um arquivo aqui, ó, chamado IBZ-KPT. Ele me mostra o quê? Que em vez de 25 pontos, ele usou 13. Por causa da simetria do cristal. O que ele fez? Ó, um ponto é igual. Ele tem outros 24 aqui, que são só 12 pontos. Ele tem um outro equivalente. Então, ele assume que em vez de calcular esses 2 pontos aqui, ele calcula só esse aqui. E vai ter um outro que é equivalente por simetria. Isso tem a ver com a construção do Monk-Rorschach. É como ele faz para discretizar a malha dentro desses algoritmos de DFT. Se você botar spin opta, aí praticamente ele vai usar o mesmo número de pontos. Tá? Porque aí quando ele bota spin opta, ele não assume essas simetrias. Mas se não tem spin opta, isso aqui alivia bastante o cálculo. Tá? Na hora de calcular DOS, na hora de calcular a densidade também. Então, ao invés de usar 25, eu usei 13. Então, agora eu espero que faça mais sentido porque eu estou pedindo o número de pontos CAS também. Então, aqui está aqui a atividade. Vou colocar aqui como vou atribuir para os senhores aqui. Tem a primeira atividade aqui. Quem não entregou, peço que mande. Outra dica que eu dou. Vocês estão com overleaf para fazer atividade. Certo? Então, pega esse overleaf, você fez a primeira atividade. Vai lá e continua nele e escreve a segunda. E você entrega o documento do teste de convergência com a primeira mais a segunda. E vai fazendo assim, que no final você não tem um overleaf com todos os seus dados, todo o seu treinamento. E você guarda isso, né? Para alguma hora quiser consultar, tiver alguma dúvida, isso pode ser de grande ajuda, tá? Bom, o que acontece? Por que eu quero esses testes de convergência? No final do dia, eu quero só que vocês entendam como é que funciona esse negócio, como é que eu defino a energia de corte para um cálculo, como é que eu defino a malha. Como é que é o protocolo que eu uso, tá? Com a minha experiência. Geralmente, quando eu vou otimizar a estrutura, eu uso 2 vezes o Nmax, tá? E quando eu vou fazer qualquer outro cálculo, textura de banda, essas coisas, eu uso 1.125. Pode usar 1 também. Ok? Isso me poupa um pouco de máquina. Vocês vão observar que talvez no teste de vocês que 2 é um valor muito bom para a questão dos testes de convergência. Mas que você pode usar um valor abaixo de 2 que também não é tão problemático assim. Aí vai do discernimento de vocês. Se é pequeno, eu taco 2 e foda-se. Mas se eu pegar um sistema muito grande, às vezes tem que usar 1,5, tem que dar uma coxambrada também, senão não tem máquina. Quanto maior a energia de corte, mais caro é meu cálculo. A malha, eu tendo a usar a densidade de pontos 40. Tá?
Então, meu RK seria igual a 40. Isso é o protocolo que eu uso aqui. Mas eu quero que vocês façam um teste para vocês concluírem se vale a pena usar 40, pode usar até menos. Tá? Então, assim, aqui, por exemplo, ó, esse tipo de gráfico eu quero que vocês façam. O meu estudante aqui, ó, ele fez aqui ó, até 80. Se você olhar aqui, ó, ele fazendo, ó, quando chega em 40, não muda mais porra nenhuma. Mas mesmo assim, nós estamos falando de mudanças pequenas. Então, talvez, ó, se usar 30, também é razoável. Só que, a vez de 40 para 30, você pode poupar bastante máquina, dependendo do sistema. Então, esses testes têm essa virtude. Ó, eu variando a energia total aqui. Ó. Aqui é parâmetro de rede, aqui na energia total. Ele botou parâmetro de rede, mas está errado. Olha só, depois de 30, ó, quase não varia nada. O 30 dá igual de 50. Então, talvez 30 seja um valor bom para o sistema de vocês, ou não. Entendeu? Vocês não precisam concluir a mesma coisa que eu concluo sempre. Mas é para vocês entenderem o protocolo de como a coisa é feita. Tá? Então, a ideia é o quê? Hoje é só essa tarefa. Tá? Ficou alguma dúvida? Pode levantar a mão e me perguntar. Tá? O momento é agora. Mas é isso, é mostrar para vocês como que se relaxa uma estrutura e fazer esse teste de convergência, fazendo a relaxação delas. Próxima aula, a gente pode fazer DOS, P2 e banda, alguma coisa assim. E aí já são cálculos bem mais simples de fazer. Aí a gente vai progredindo no curso. Bom, esses cálculos para vocês fazerem um pouco mais chato, tá? Eu recomendo fazer uma pastinha para cada cálculozinho desse, deixa organizado, monta as tabelas, tá bom? William, pode perguntar, cara. O que você quer perguntar? Queria saber a respeito das. Você falou que quando o oceano é muito grande, o erro não precisa ser tão preciso, né? Uma coisa assim. Cara, eu não entendi direito. Tem como você fazer de novo? Ficou meio travando a. William, tem como você fazer pergunta de novo, cara? Ficou ruim de ouvir. Tá cortando o áudio. André, quer fazer uma pergunta, André? Só libera o microfone aí, cara, senão. É, pode mostrar de novo aonde olha o parâmetro de rede para colocar, porque eu vou ter que pegar os vários valores de energia e nem montar o gráfico. Posso, peraí. Eu vou aqui, ó, tela cheia. Se você quiser olhar o parâmetro de rede, você tem que usar o VASP-Kit, por exemplo. Pode fazer dois jeitos. Ó. Um é o seguinte, você vai aqui no Conticar, tá vendo? E olha só, o parâmetro de rede A é o tamanho desse vetor aqui. O parâmetro de rede B é o tamanho desse vetor aqui. O parâmetro de rede C, que não vai variar porque eu travei o vácuo, seria o tamanho desse vetor. Então você pode fazer isso aqui na mão. Aqui é fácil, é 3.41, 42, por exemplo. Tá no Conticar aqui. Mas outra forma, se você quiser fazer mais rápido, você vai aqui no VASP-Kit. Ó. Esse VASP-Kit é uma ferramenta que vocês podem baixar ele no site aqui. Ó. Vai ter um site para isso. Vocês podem baixar aqui no site do VASP-Kit. Ele já vem meio que compilado, tá? Então meio que você baixa e só rodar. Ele fala aqui de instalação. Na verdade, você só faz o download mesmo. Entendeu? Ele dá algumas dicas, mas você faz o download e ele funciona. Pelo menos eu tenho usado assim. Vou te dar algumas dicas aqui, mas acho que não precisa de tudo isso, não. Você chama o VASP-Kit, ó. Aí você vai aqui, ó, análise de simetria. Você vai aqui, ó, achar a simetria do cristal, por exemplo. Aí ele te dá aqui as constantes de rede também. Como isso aqui é uma rede hexagonal, A e B é igual, ele te dá os ângulos também. Por isso aqui, ó, o ângulo de 120, isso aqui é uma célula hexagonal. Aí ele fala da simetria, nem sempre ele acha simetria tão bem, porque às vezes ele força a curar isso aqui, mas te dá as constantes de rede. Então é uma forma de você obter elas. Ficou claro isso? Ficou beleza. Tá, ficou mais alguma dúvida? Professor, o William escreveu a dúvida dele no chat. Ah, ótimo. Deixa eu olhar aqui então. Tá, essa pergunta é boa. Quão grande tem que ser? Cara, acho que se você usar um sistema, às vezes com uns 20 átomos, mais que 12, 15 átomos, vale a pena você
você dá uma aliviada nesse critério de convergência, tá? Outra coisa, acabei que eu não mostrei para vocês, no encara aqui eu acabo não usando. Tem uma flag que vocês podem colocar aqui, que ela se chama L-Real, tá? Vocês podem usar ela como alto ou como true ou false. Quer ver? Vamos olhar aqui na Wikipedia do VASP mesmo. Essa flag, muitas vezes quando você roda o VASP, a célula é grande, ele já te dá um warning avisando assim, ó, que seria bom você usar ela, entendeu? Porque pode usar, o default é false, mas você pode usar alto, pode usar ou true. O que acontece? Ele pega os operadores e joga no espaço real. Isso aí, para quando você vai fazer supercélulas, sistemas maiores, tipo 20, 30 átomos, você vai ganhar muito tempo de máquina, mas você perde precisão. Tá? Então, as forças, o cálculo é um pouco pior, mas fica muito mais rápido. Então, por exemplo, eu já usando essa flag, eu já fiz cálculo de estrutura eletrônica no sistema com 190 e poucos átomos. Assim. E o cálculo levava em torno de, acho que, 8 horas para convergir. Claro que ele estava usando a máquina melhor que eu tenho hoje aqui. Mas sem essa flag, isso pode demorar 5 a 10 vezes mais, dependendo do sistema, tá? Como eu disse, você perde precisão, mas você ganha uma vantagem no tempo de máquina. Então, quem está com o sistema muito grande, talvez valha a pena usar. Só que eu não recomendo você usar agora, tá? Relaxe primeiro do jeito normal, porque no fono não é uma prática boa usar isso para calcular fono, por exemplo. Tá? Acho que talvez a aula que vem eu vou ensinar vocês a fazer fono. Acho que é mais interessante. Fala, Emanuel. Minha pergunta era justamente essa. O cálculo de fono, ele não roda pelo menos no que eu conheço aqui no Castep, ele não permite você fazer o cálculo de fono com o real space. E eu ia Cara, fazer uma pergunta aqui, o mas... VASP permite, ele não está nem aí. Uhum. Mas não é recomendável. É porque é o seguinte, o VASP 6 ele tem fono nativo. Porém, é uma coisa nova dessa versão. Esses animais que fizeram mal não explicaram como fazer. O que eu vou ensinar para vocês é usar o VASP com o FonoPy. Então, o VASP é meio que só o caso que calcula as forças, e o FonoPy que faz a coisa acontecer. Eu vou ensinar vocês a calcular isso por DFPT, que a gente chama de Density Function Perturbation Theory. Que é o quê? O VASP ele vai mexendo nos átomos da célula unitária, certo? E ele vai calculando as forças para cada mexida dessa. E depois ele consegue construir lá a matriz hessiana e ele usa essa matriz para fazer o cálculo de fono. Tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês, tem um exemplo aqui, ó. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, aqui no próprio Teams, ó, eu deixei aqui, quer ver? Ó. Aqui, peraí, geral. Depois eu tenho mais uma pergunta para fazer. Aqui nos arquivos, ó, um exemplo de treinamento. Então, precisa fazer fono semana que vem. Vamos fazer fonos. Ó, se você olhar aqui, ó, já está aqui, ó, todos os modelos de input de fono. Então, o que eu recomendo? Olha isso aqui. Fono, você precisa fazer uma supercélula. Para a questão de treinamento, usa supercélula 221. Tá? Não vai fazer, o último tem que ser 1, porque o seu material é 2D. Então, onde eu sei. Se for bulk, tem que ser 222, que é a menor possível. Tá? Depois eu posso explicar melhor por que disso. Então, eu recomendo vocês, olhem esses arquivos aqui e já preparem os inputs. Pela que vem eu vou explicar um pouco desse cálculo aqui com o FonoPy. Não é difícil de fazer, mas é um cálculo mais chato. Fono, geralmente eu aperto mais o critério de convergência. É um cálculo que precisa ser mais arrochado para esse sistema estável. Ver se o sistema é estável por fono é o primeiro passo. E se o material for instável por fono, duas coisas podem ser feitas. Primeiro, às vezes você vai lá e faz uma célula maior, célula unitária maior. Porque às vezes é ruído. E aí às vezes o cálculo melhora. Às vezes você precisa assumir que o material é instável. Então, por exemplo, quer ver? Vou mostrar um teste de convergência de fono para vocês. Estou com uma aluna, a gente estava trabalhando com um material que é 2 átomos na célula unitária. Então, isso permitia que a gente pudesse fazer esse monte de teste aqui. Tá? É uma aluna lá da Federal do Mato Grosso. Ela fez um monte de cálculo. Eu quero mostrar só dos fono aqui, que ela fez isso. Muita coisa que está aqui, vocês vão fazer um treinamento de vocês, tá? Ó, aqui, modos vibracionais do fono, isso eu quero mostrar como é que faz. O que acontece?
Ó, esse sistema aqui é um sistema que era 2 átomos na célula. Ela fez a célula 2 por 2. Olha o que aconteceu, duas frequências imaginárias aqui. Aí ela foi lá e fez a 4 por 4. Tá vendo? Aí já melhorou, mas ainda deu umas frequências imaginárias aqui embaixo. Aí ela foi lá e fez a 6 por 6. Aí a 6 por 6 matou praticamente as frequências imaginárias. O que você vai vendo é que, por exemplo, a 4 por 4 ela vai ficando mais perto da 6 por 6. Então, talvez se tivesse uma 8 por 8, ela já ficasse quase em cima. Só que assim, essa brincadeira custa caro. Esse é o ponto. Geralmente eu faço 2 por 2 para começar. Se já deu certo 2 por 2, eu não mexo mais. Mas o mais correto seria fazer isso. Só que tem sistema que isso aqui é inviável. Então o cara tem um sistema com 10 átomos. Com a célula 2 por 2 dele, nós estamos falando de 40 átomos. Olha só como é que começa a ficar complicado. Deve ter, depois de 50 átomos, começa a ficar puxado de fazer o cálculo. Tá? Então, tem que ter um pouco cuidado. Fono é um cálculo chato, nem sempre dá para fazer. Tá? E geralmente, você pode complementar o fono com a dinâmica ab initio também. Às vezes, até a dinâmica ab initio ela é mais fácil de fazer que o fono. Mas são 2 cálculos caros, tá? São os cálculos mais chatos de fazer que tem. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Só complementando a minha pergunta, o VASP ele permite a utilização do Real Space para fazer o cálculo com o híbrido? Permite. Ah, show de bola então. Cálculo com híbrido é outra dor de cabeça à parte também. Mas isso é em qualquer programa de onda plana, tá, gente? Você rodar um híbrido no Siesta, por exemplo, que só os chineses implementaram, no OpenMX, no Gaussian, é uma coisa muito mais tranquila que no VASP. Isso serve para o Castep e para o Conta Express também, tá? Bom, mais alguma pergunta? Posso terminar por aqui? Ficou alguma dúvida da tarefa? Bom, assumo que se não tem dúvida, né, temos dívidas, né? Então, já está lá a atividade. Peço que quem não fez a primeira, coloque lá também, tá? Outra coisa, eu peço que tentem fazer as atividades, gente. Eu sei que todo mundo tem o tempo apertado, mas se você não meter a mão na massa, você não vai aprender, tá? E aí, quem está fazendo disciplina também com o Luiz, se não fizer, depois não reclama da nota também. Beleza? Até mais, tá, gente? Boa Páscoa para vocês, um bom fim de semana. Vamos parar e encerrar a gravação, né? Olha, Alexandre.